Que a paz do Senhor esteja na sua casa, na sua vida. Glória a Deus, aleluia. Obrigada, Senhor, por mais um dia de vida. Obrigada porque nós estamos aqui nessa oração, neste vídeo, falando novamente sobre a palavra do Senhor e sobre Deus. Glória a Deus, aleluias, amém. Hoje aqui nesse vídeo, assim como ontem, nós estamos fazendo um propósito de 7 dias para que você venha a se livrar das dívidas, porque a dívida é uma coisa muito complicada, sabe? Ela não atinge somente o financeiro, atinge o seu emocional também, amém? Muitas vezes quando a gente está endividado, eu falo por mim, né? Mas eu acho que a maioria das pessoas são assim. Eu não conseguia dormir, eu não conseguia, eu ficava preocupada que o dinheiro que o meu marido ia receber não ia dar para pagar as contas, e onde é que eu ia arrumar, amém? Então, porque antes de me converter, eu até era certa, porque eu sempre fui, mas devido a algumas circunstâncias que aconteceram, a gente foi ficando... teve alguns problemas, e aí a gente ficou endividado com o cartão de crédito, porque eu trabalhava, mas aí depois eu saí do trabalho, porque eu não queria mais trabalhar naquele trabalho, né, porque era home office, e aí depois eles quiseram, por conta de algumas pessoas que não faziam o trabalho certo, aí nós tínhamos que voltar de novo para a empresa, e aonde eu trabalhava era longe, e eu não queria voltar, né, eu queria ficar em casa, porque era mais óbvio para mim, porque era melhor para mim, porque eu conseguia dar conta de todas as coisas. Então, por esse fato, eu saí do trabalho, né? Mas mesmo trabalhando, eu ainda tinha algumas contas que ficava difícil de pagar, né? Por conta da mentalidade das pessoas daqui de casa, né? Ainda tem, né? Algumas pessoas aqui em casa que ainda tem uma mentalidade de consumismo, né? Mas eu tô orando muito a Deus para mudar isso, porque quanto mais você gasta inutilmente, mais você perde na sua vida, perde dinheiro na sua vida financeira, perde também com coisas fúteis que depois você vai deixar ali, daqui meia hora você não vai querer mais ele, entendeu? Mas o importante é que eu e meu marido, a gente já mudou a cabeça, entende? Então, e aí o que acontece é isso, com muita oração, com muito custo ele mudou a cabeça também. Porque não é assim ficar gastando dinheiro à toa, sem necessidade, amém? Porque nós temos que ter um projeto e um planejamento na nossa vida. Porque se a gente não tiver, como que a gente vai dar conta? Entendeu? Porque na palavra do Senhor, lá em Filipenses 14:19, que diz assim, ó: o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Amém? Então, ele vai nos suprir. Só que o problema é o seguinte, é que nós não temos paciência, né? Hoje mesmo estava escutando a oração, né, de manhã do profeta Vinícius, que ele diz assim, ele estava falando sobre o tempo de Deus e o tempo do mundo, né? O tempo dos homens é o Cronos, o tempo de Deus é o Kairos, então nós não devemos andar ansiosos, entendeu? E nós não temos também que fazer coisas além do que nós podemos andar, do passo maior que a perna, né? Como diz, né? As pessoas, né? Não podemos fazer isso. Nós temos que ter consciência, né? De que Deus vai prover todas as coisas, amém? No seu tempo, e não no nosso tempo. É por isso que a gente se endivida.
Porque a gente compra as coisas sem necessidade. Amém? Sem ser no tempo de Deus. Aleluia? Igual você sai do trabalho, igual eu acredito que eu saí do trabalho sem a vontade de Deus, mas eu não conhecia Jesus naquela época ainda. Então, provavelmente, eu saí por meu tempo e não pelo tempo de Deus. Entendeu? Por isso que eu sofri, por isso que eu passei dificuldade, porque eu saí de lá sem a vontade do Senhor. Amém? Porque Deus, Ele não quer que você saia do seu trabalho. Por exemplo, se você receber um chamado de servir a Deus. Amém? Ser pastor. Então, Ele falou para você, você recebeu uma palavra que você vai ser pastor, mas é Ele que vai fazer a obra, não é você. Então, você não tem nada que sai do trabalho para ser pastor integral da igreja, sem que ele seja, porque uma coisa que é antes do tempo de Deus vai virar maldição. Vai virar um problema igual que aconteceu, por exemplo, com a Sara e o Abraão. Sara não acreditou nas palavras do Senhor e o que ela fez? Ela deu a escrava Agar. E o que aconteceu? Gerou o Ismael. E o Ismael foi um problema, porque a promessa era Isaac. Amém? E não Ismael. Então, o que aconteceu? Foi no tempo de Cronos que Sara agiu, e não no tempo de Deus. Amém? Então, o que acontece? Tudo que você for fazer antes da vontade de Deus, com certeza vai virar problema. E eu te falo que antes de eu conhecer a Jesus, eu era muito impulsiva, né? Eu achava que eu tinha que comprar um negócio, pronto, acabou, eu vou comprar e pronto. E o que acontecia? Ficava com dívida. Amém? Ou então eu fazia as coisas antes do tempo, aí tinha problemas com aquela situação, né? Então, tudo isso é no tempo do Senhor. Tudo que nós temos que fazer é no tempo do Senhor. E o que nós temos que fazer? Orar. Amém? E é por isso aqui que eu tô fazendo esse vídeo, para que você venha entender que o orar é o que nós temos que fazer. Orar para Deus é orar e jejuar, pois eu estou no propósito de jejum e oração. Sabe para quê? Não é para buscar coisas, é para buscar a presença do Senhor, é para buscar o favor do Senhor, é para buscar ouvir a voz de Deus. Mas eu também busco por discernimento, por entendimento, entendeu? Por sabedoria, para que eu entenda a voz de Deus, para que eu entenda o tempo de Deus, porque não adianta a gente ficar orando, sem um objetivo claro, pedindo dinheiro. Deus não vai te dar dinheiro, amém? Deus vai te capacitar, que está escrito aqui, ó, em Deuteronômio 8:18, que diz assim, ó: mas lembre-se do Senhor, o seu Deus, pois é Ele que dá a vocês a capacidade de produzir riqueza, confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados, conforme hoje se vê. Amém? Tá vendo? É Deus que te capacita. Amém? E Ele te dá a capacidade para você ter riqueza. Amém? O problema é que nós somos tão, assim, impacientes que a gente faz coisa sem perguntar para Deus. Amém? Eu tinha muito problema com isso, sabe? E Deus tá me tirando isso muito, porque eu era muito teimosa, muito impaciente, eu ainda sou. Porém, na verdade, eu ainda fico em dúvida com a voz do Senhor. Amém? Porque muitas das vezes eu escuto vozes, sempre escutei. Mas aí o que acontece? Né? Antes de eu ser convertida, você escutava a voz do inimigo, você não sabia diferenciar. Mas a voz do inimigo eu já sei diferenciar. Porém, a voz interna da minha alma, que também você tem que aprender a dominar, por isso que você tem que fazer jejum, amém? Porque isso é um assunto para outro vídeo, que aí a gente vai começar a trabalhar com isso também, com jejum,
Então, o que acontece? Você tem que dominar sua carne, amém? Sua alma, porque ela é que muitas vezes é ela que te leva a fazer as coisas que você quer, porque ela fica gritando, querendo sair, mas ela não vai sair, entendeu? Por quê? Porque você tem que estar em espírito, amém? Mas isso é uma outra história que nós vamos ir trabalhando, fazendo um propósito para que você venha a entender e que você venha receber isso no nome de Jesus, amém? Mas hoje nós estamos aqui tratando, nós estamos no propósito das dívidas, glória a Deus. E tudo que eu for aprendendo, sabe, que for aplicando na minha vida, eu vou querer aqui compartilhar com vocês, que eu acho que é importante. E uma coisa que nós fizemos pra gente sair da dívida, né? Porque o Senhor dizia muito forte, né? Que o nosso problema era o nosso carro. Porque o nosso carro dava muito problema. E tudo que tinha, e aí muitas vezes o carro ficava parado na garagem e a gente não tinha dinheiro para arrumar o carro. Entendeu? E aí quando tinha dinheiro para arrumar o carro, que na verdade não tinha, usava o cartão de crédito para arrumar o carro. Amém? Então, esse era um problema na nossa vida. E nós nos livramos desse problema. E o que nós fizemos? Vendemos o nosso carro, arrumamos o que nós conseguimos arrumar e nós vendemos. E nós vendemos e pagamos todas as dívidas. Amém? Todas as dívidas, porque na verdade, o que nós estávamos passando ali era porque o meu marido bateu o carro e aí ele resolveu arrumar tudo que não podia arrumar. Né? Porque ele foi fazendo isso, fazendo aquilo. Na verdade, não tinha como não fazer. Porque quando você leva no mecânico, né? Que fica arrumando coisa para fazer, né? Então, arruma uma coisa aqui, arruma uma coisa ali, e aí vai dinheiro, né? E aí, o que acontece? E vai indo. E o Senhor disse, esse é o problema. E eu tinha que botar isso na cabeça do meu marido, que ele tinha que vender o carro, porque ele não queria vender o carro. Mas com a glória do Senhor, né, eu tive uma conversa com ele e aí ele veio e resolveu essa parada. E aí nós resolvemos que íamos vender o carro. E aí nós resolvemos vender o carro e pagamos as dívidas. Amém? Hoje eu ainda não consegui comprar um carro, né? Porque só com o salário do meu marido é muito difícil. Mas Deus está provendo na minha vida. Glória a Deus. E Deus vai prover. Amém? E o que você tem que fazer? Você tem que se livrar daquilo que está te consumindo, que está consumindo os seus bens, está consumindo o seu dinheiro e que está toda hora quebrando, né? E está levando você a ficar cada vez mais com dívidas, porque nem sempre nós temos uma reserva, né, de emergência, que deveríamos ter. Mas nós temos que construir isso, né? Uma reserva de emergência. Então, é isso que eu tô falando pra você. O primeiro passo é esse. É você descobrir o que tá te roubando, o que tá roubando o seu dinheiro, que tá roubando o dinheiro que você precisava para comprar uma comida, para comprar alguma coisa, para pagar uma conta. Descobre isso. Amém? E se livra disso. Mas primeiro você tem que não escutar a mim, mas orar e pedir uma direção de Deus. Amém? Se você tem que se livrar disso mesmo. Você não tem que seguir o meu exemplo. Você tem que fazer o que Deus manda. Eu estou aqui falando sobre a minha experiência. Mas aí você tem que ter uma experiência com Deus. E você tem que colocar isso em prática. Amém? Porque não adianta nós lermos a palavra e não colocar isso em prática. Amém? Porque Deus ele quer que você saia dessas dívidas. Não quer que você fique devendo do jeito que você está devendo. Amém? Então, para isso a gente tem que ter sabedoria. E primeiro, orar ao Senhor. Eu tô aqui te dando um exemplo, te dando uma informação, mas que você tem que dobrar os seus joelhos e orar ao Senhor. Aleluia? E para ver se é isso aí mesmo. Glória a Deus. Amém.
E agora aqui, eu espero que você tenha gostado dessa palavra, tá? E nesse momento eu vou aqui te dar uma oração de sabedoria, amém? Uma oração para que você venha escutar a voz do Senhor, amém? Você venha entender o que Deus está falando com você. Aleluias. Querido Deus Pai misericordioso, que o Senhor venha trazer sabedoria nessa pessoa, Senhor. Que o Senhor venha fazer com que ela se livre das dívidas, Pai amado. Que o Senhor dê sabedoria, que ela venha se capacitar, aleluias. Que o Senhor venha trazer a capacidade para ela sair das dívidas, para ela poder fazer algo que vai mudar a vida dela. Em nome de Jesus, que ela vai encontrar uma solução, porque o Senhor vai dar para ela. Em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluias. E eu creio nisso. Eu creio que o Senhor vai trazer a soberania na vida dela. O Senhor vai ser soberano na vida dela, em nome de Jesus, porque ela vai se entregar a Ti. Ela vai se entregar a Ti, Senhor. E tudo vai mudar na vida dela, porque ela vai seguir a Tua palavra. Aleluias. Glória a Deus, aleluias, aleluias, aleluias. Amém e amém. E esse vídeo aqui, ele está sendo realizado para você que tem dívidas e você não está sabendo se organizar. Amém? Para aqueles que não têm dívida, glória a Deus, aleluias. Amém? Mas eu recomendo, se você não conhece a palavra, você lê a palavra. Porque se você não tem dívidas, aí você lendo a palavra, você vai ficar mais afiado ainda. Amém? E aí você vai cada vez ser melhor na sua vida. Amém? Glórias a Deus, aleluia. Que você fique com a paz do Senhor na sua vida. Que Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus. Aleluias, aleluias, aleluias e aleluias. Amém, amém. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.